Olá, gente, boa tarde, né? Já passei pela oficina, botei um pneu novo na moto e tô tomando os remédios esses dias, cuidando um pouquinho da saúde pra gente poder voltar, né, aos meus trabalhos na mata. Tô fazendo alguns serviços, mas por aqui mesmo, não tô saindo na mata. Que é difícil todo dia ter que explicar, né, que eu trabalho na mata, né? Eu vivo da natureza, praticamente trabalho nela, né? Eu trabalho com ervas medicinais e outras coisas mais, né? E o mais é fruta nativa, né? Que é inverno e verão as frutas nativas dá, eu trabalho com fruta nativa. Inclusive hoje teve muita gente me ligando querendo fruta. E eu não fui pro mato. E quero começar esse vídeo hoje contando para vocês uma história, né? Espero que vocês, né, alguns conhecidos meus já sabem dessa história. Hoje é mais fácil as pessoas julgar, gente, que tem de pessoas que só sabem julgar sem saber da história, sem saber de nada, né? Quero contar a história de um homem, né, que eu conheci a história dele e não contei essa história para vocês, não mostrei porque para não atrapalhar outras pessoas que já estavam dando andamento na história, né? E um senhor passou muito nas redes sociais, as pessoas pedindo ajuda para ele e a história dele chegou até muitas pessoas da rede social, né? E a história foi o seguinte: a mulher abandonou ele, né? Mais seus filhos. Como se não bastasse nada, gente, ela ter só abandonado ele, não. Ela levou o cartão do Bolsa Escola das crianças e levou também o benefício, né, de uma das crianças que é deficiente. Foi só isso? Não, gente. Muitas coisas aconteceram. Devido a ela estar com os dois benefícios, levou. Não sei o que aconteceu. Sei que ela foi embora e abandonou ele, né, com os filhos. E algumas pessoas ligaram para mim e perguntaram se eu podia ajudar ele na questão de documentação, né, se eu tinha alguma ideia sobre como reverter essa história do auxílio. Entrei em contato com advogados, outros amigos meus, pessoas do CRAS, né, pessoas da política. Conseguimos transferir o Bolsa Escola para o nome dessa pessoa, desse senhor. Mas ficou o benefício para restante resolver para nós conseguir passar o benefício também para o nome dele, já que ele está com a criança que é deficiente, né? Que é uma pessoa especial. Ficou com todos os filhos. E isso aconteceu, gente, ele andou passando por algumas dificuldades. E então a história dele percorreu a nossa cidade, né? Chegou em muitos lugares a história dele, mas não vou prolongar a história, porque às vezes a gente fala as coisas, as pessoas interpretam do jeito que eles querem, né? E quem somos nós para mudar o pensamento da pessoa? Só é chato quando as pessoas só sabem julgar sem saber de nada. E esse cidadão ficou morando numa casa de umas pessoas e depois tudo isso aconteceu com ele, né? Chegou o ponto, a pessoa pediu a casa e chegou o prazo de ele sair dessa casa com seus filhos. E para onde que ele ia, gente? Pra rua. Pra rua com os filhos, passando necessidade, passando fome, né? E aí o que aconteceu? O irmão dele soube que isso aconteceu com ele, que ele estava jogado na rua quase, né? E ele pediu pro irmão dele para ficar alguns dias na casa dele, né? Eu pergunto para você, se fosse você, se fosse seu parente, o que você faria? Deixaria na rua jogado, sem ninguém, sem parente, passando fome com seus filhos? Se coloca no lugar dessa pessoa e me diga, se fosse você, você faria o quê? É fácil julgar, gente, quando você não está na pele da pessoa. Então surgiu essa oportunidade. Veio morar na casa do irmão dele por alguns dias. Muitas pessoas me ligaram, seu Thaí, faz alguma coisa, seu Thaí, tem como se eu ajeitei um lugar para ele morar, para ele ficar, né? Para ele poder ficar com os filhos.
ajudamos com outros parceiros, com ajuda financeira e também alimento para ele, né, para ele não ficar nessa situação. E o que aconteceu, gente? Com o tempo, né, ele teve que caçar outro rumo para ele. E isso foi por pouco tempo, gente. Ele conseguiu arrumar, né, conseguiu se estabilizar depois que a gente conseguiu passar a Bolsa Escola para o nome dele, para poder dar o sustento para os filhos. Ele conseguiu se estabilizar um pouquinho e procurou um rumo para ele, né? Procurou se organizar. Mas as pessoas, como só sabem julgar, passam a condenar a pessoa que abrigou ele por alguns dias. E até hoje tem pessoas criticando, achando assim, porque ele está lá na casa, porque ele está com os filhos lá na casa do irmão dele. Né? Entenda como você quiser essa história, tá, gente? Só que a realidade é essa. E tem mais o porquê ele veio para casa do irmão dele, né? Além de estar jogado na rua com os filhos, tem outra história, porquê. E esse porquê eu não vou falar para você. Já que você que julgou, você que apontou, jogou pedra, sabe demais, então você procure saber da história direito. Só digo isso. Se fosse você no lugar dessa pessoa, você deixaria seu irmão no meio da rua, com os filhos passando fome? Me diga. Responda para mim, se você estivesse no lugar dessa pessoa. É fácil, gente, quando você julgar, quando você está do lado de fora, que você não sabe de nada, né? Então, isso foi uma história real que aconteceu. Alguns vão entender o que eu estou dizendo. Outros vão entender do jeito que eles quiserem, para mim não importa. O importante é isso, gente, saber que é chato quando as pessoas criticam o outro sem saber da vida dele. Sem saber o que ele passa, sem saber o que ele passou. É que nem a história que eu falei um dia sobre um amigo meu, que alguém pediu para me tomar de conta dele. Alguém comentou assim, ele não é criança, ele tem boca, ele tem pé, ele sabe andar, então ele não é criança, precisa ter de cuidar dele. Mas o cuidado, gente, é de uma maneira especial, porque essa pessoa, como outras que já aconteceram, que não vou citar também, que não é para mim, é para outro poder falar isso para vocês. Né? Como eu falei, eu trabalho com muitas pessoas, gente, que tem problema de ansiedade, depressão, alguma outras coisas. E, para a glória de Deus, já consegui, né, evitar que muitos tirassem a vida. E esse cuidado com essa pessoa foi por causa disso, porque ele quis tirar a vida, quase faz besteira com a vida dele e eu não permiti. Então por isso me aproximei mais, fiquei mais perto. Por essa é a questão de eu dizer que eu cuido dele. Então tem pessoas que não sabem, né, e falam muitas besteiras, mas o que importa para mim é que Deus sabe, do meu coração Deus sabe que eu tenho feito a minha parte. Se todo mundo que julgasse fizesse alguma coisa, gente, seria bom, mas infelizmente a maioria das pessoas que julgam não sabe nem a metade das histórias e fala besteira. Teve uma pessoa que ela já me perturbou muito no meu canal falando besteira a respeito da história dessa família que eu falei para você, desse homem que estava jogado na rua. E como vocês sabem, a maioria das pessoas que seguem a gente, tem muita gente que tem canal também. Eu sigo alguns canal, né? Quem tiver canal, deixa marcado o seu arroba de gosta, eu tenho canal, vou lá visitar seu canal. Então quando eu vejo o comentário, eu procuro ver o canal da pessoa, saber se ela tem canal, alguma coisa. E eu fui ver o perfil dessa pessoa que fala muita besteira aqui. Ela tem um canal, poucos vídeos, né? E não sei se foi azar, eu cliquei num vídeo dela, onde ela estava se reclamando da saúde dela, se reclamando sei o que, e pedindo ajuda, botando pix, pedindo dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, né? Então eu fico olhando, se essa pessoa cuidasse mais da vida dela, não seria melhor de que ela está se preocupando com a vida dos outros, já que ela precisa muito de ajuda? Em vez de ela estar procurando focar em algo para ela, em vez de ficar criticando os outros, não seria melhor? Infelizmente, não vou citar o nome dela por respeito dessa pessoa, né? Mas é isso aí, gente. O que você achou dessa história? Se fosse você no lugar da pessoa, se você fosse irmão dessa pessoa que está jogada no meio da rua, o que você faria? Me responda nesse vídeo, tá? Me responda. Porque estar do outro lado da tela, ouvir o que os outros falam é fácil, né? Infelizmente é isso. As pessoas não sabem de nada, só acreditam no que eles escutam
Eles não procuram ver realmente se é verdade aquilo que eles ouviram e vem para cima das pessoas. Felizmente eles acabam prejudicando não só aquela pessoa como outras pessoas mais. Eu, na maioria das vezes, não respondo certo tipo de comentário para não ter que prejudicar ninguém, né? Para não ter que prejudicar outras pessoas, porque cada vez que você responde um comentário, as pessoas interpretam do jeito dela. Então isso, gente, é cruel demais, né? Infelizmente, ser humano é assim. Então, gente, tenha uma boa tarde, né? E outra hora eu falo para vocês direitinho. E outra hora eu esclareço bem direitinho para vocês mais alguma coisa direitinho, tá, gente? E é isso aí.